Senhor Jesus, amém? Louvamos o Senhor nessa noite por estarmos na casa do Senhor. Os irmãos podem abrir a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 7. O tema dessa festividade. Louvamos o Senhor, irmãos. Louvamos a Deus por esse tema. Um tema maravilhoso, assim, na minha vida. A glória de Deus neste tempo. E tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para... Aleluia, eu me recordo, eu estava sentada ali me lembrando, a última vez que eu estive ministrando a palavra do Senhor neste lugar, irmãos, aproximadamente uns 10 anos atrás, não era esse templo aqui, era aquela igreja pequenininha, bem pequenininha. Eu nunca esqueci da irmã Antônia. Louvado seja o nome do Senhor, porque naquela ocasião, naquele tempo, aleluia, a minha vida era uma vida muito corrida, sempre trabalhando na obra de Deus, sempre envolvida com a obra do Senhor, em todo tipo de obra, aleluia, para a casa do Senhor, fosse dentro da casa, fosse fora, estava eu envolvida, e eu me recordo bem que vim ministrar a palavra do Senhor aqui no trabalho à tarde, e bem apertadinha, aqueles banquinhos, a gente sentado e glorificando a Deus, e a glória de Deus neste lugar, aleluia. E Deus tomou a nossa irmã Antônia, irmão, naquela ocasião, e falou para mim assim, eu nunca esqueci, e o Senhor usando a boca da serva do Senhor, o Senhor falou assim: olha, minha serva, eu te digo que vou te parar por um tempo, louvado seja Deus, mas vou te parar por um tempo, mas por causa da minha obra, por causa do que eu tenho para fazer na tua vida. Irmãos, eu ouvi aquela palavra profética e saí daqui, e eu cheguei em casa, eu chorei muito, porque eu sempre amei fazer a obra de Deus, aleluia, o meu respirar, louvado seja Deus, a razão de tudo para mim, era estar envolvido na obra de Deus, era estar ministrando a palavra, no evangelismo, toda a obra, queria eu estar lá, o meu desejo. Quando Deus falou para mim assim, queria me parar por um tempo, eu fiquei triste. Eu falei assim: por que, Senhor? Por que o Senhor vai me parar, Senhor? Eu me recordo bem, irmãos, que o Senhor me parou mesmo. Irmão, a Bíblia diz que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo desse céu. Aleluia, tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, que deseja servir ao Senhor em espírito e em verdade, que não deseja andar segundo os seus caminhos, que não deseja andar segundo os seus próprios pensamentos, mas deseja andar segundo a vontade de Deus. E muitas das vezes, irmão, Deus, aleluia, quando às vezes naquela época eu falava assim: olha, o Senhor, Ele falou que vai me parar por um tempo, e as pessoas não entendiam. Mas Deus não faz isso. Mas Deus não para ninguém. Mas você é uma pessoa que é envolvida na obra de Deus. Como que Deus falou que vai te parar? Irmãos, e Deus me parou mesmo. Aleluia. Eu era a pessoa que estava envolvida em toda a caminhada, irmão, muito conhecida. Estava em todos os lugares.
igreja do Senhor. E grande é a responsabilidade. Irmãos, então, aleluia, eu costumo falar que eu falei até pessoas, eu não sei pregar, eu não sei, irmãos, eu só falo aquilo que Deus fala para mim. Se Ele não falar para mim, eu não tenho nada para falar. Irmãos, e todas as mensagens, aleluia, elas nascem na minha vida através da oração. No momento de oração é que Deus ministra, o Espírito Santo ministra na minha vida. E eu me recordo bem numa desses processos de oração, de busca ao Senhor pela madrugada. Deus me revelou, aleluia, esta palavra, esse dedo, irmãos, há muitos anos atrás, e nunca preguei em cima dela. Até eu falei assim com meu esposo, eu tenho uma dificuldade quando eu tenho que ministrar a palavra do Senhor com tema, porque eu não falo, aleluia, segundo aquilo que eu estudo, eu falo aquilo que Deus manda eu falar, me revela dentro da palavra. Então, aleluia, quando eu li o tema da mensagem, eu fiquei muito tranquila no Senhor, porque eu cheguei em casa, quando a irmã me passou aquela carta, cheguei em casa, e eu falei, o Senhor já falou comigo há muitos anos atrás sobre isso, e eu fui buscar, aleluia, ali nos meus guardados, meus pertences, e eu achei, aleluia, quantas das vezes eu falava, Deus, por que, Senhor? Porque nesse processo Deus me dava as mensagens, e eu falava, por que o Senhor me dá mensagem se eu não prego mais? Senhor, para que o Senhor tem me revelado a tua palavra, se eu não evangelizo mais, se eu estou nesse tempo, aleluia, num processo, irmão, que eu não tinha condição, aleluia, alguma, aleluia, eu tinha que ficar ali só aprendendo com o Senhor, tinha que ficar ali só, aleluia, calada, ouvindo e aprendendo com Deus. Então me alegro muito, é por isso que eu estou falando, irmãos, que essa passagem aqui, quando fala que a glória de Deus encheu o templo, aleluia, quando Salomão acabou de orar, a Bíblia diz que tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, o sacrifício, e a glória de Deus encheu aquela casa. Irmãos, louvado seja Deus, a glória de Deus foi tão grande naquele lugar, que a Bíblia diz que os sacerdotes, eles não tinham, aleluia, não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória era tamanha naquele lugar, a glória era tão grande, que o povo de Israel, contemplando a glória de Deus, eles se prostraram diante do Senhor, eles começaram a adorar o Senhor, eles começaram a se humilhar diante do Senhor, eles começaram a ser envolvidos pela glória de Deus. Irmãos, isso é resultado de obediência. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, para que a glória de Deus, irmão, enchesse, aleluia, o templo naquele dia, naquele lugar, aleluia. Houve um processo de obediência, houve um tempo, aleluia, de obediência, de seguir a orientação de Deus. Irmãos, e a Bíblia nos relata bem isso, aleluia. Nós sabemos que tudo se iniciou lá em 1 Crônicas, capítulo 17, quando fala a respeito da aliança do Senhor com Davi. Davi, aleluia, era o pai de Salomão, nós sabemos disso. A Bíblia diz, irmão, que Davi era um homem, aleluia, segundo o coração de Deus, o homem que adorava o Senhor em espírito e em verdade, o homem que andava nos preceitos do Senhor, o homem que em meio à sua queda, em meio às suas fraquezas, ele se humilhou, ele se prostrou diante do Senhor, ele não encobriu o seu erro, mas ele se voltou para Deus em humilhação, reconheceu o seu pecado, reconheceu a sua fraqueza e foi restaurado pelo poder da glória do Senhor, foi restaurado pela misericórdia de Deus, irmãos, porque verdadeiramente nós vemos que não há restauração sem reconhecimento, não há restauração, aleluia, se nós não nos humilharmos diante do Senhor, não há como recebermos a glória de Deus, se não reconhecemos as nossas fraquezas, não há como recebermos a glória de Deus, se não reconhecemos as nossas fragilidades, que não, irmão, se não reconhecemos quem somos, da onde viemos, aonde estávamos nós, aonde você estava, aleluia, aonde você estava outrora. Irmão, muitas das vezes o tempo passa, ficamos acomodados, né? Já estamos muitos anos na casa do Senhor, já trabalhamos e ficamos ali acomodados. Muitas das vezes não lembramos mais o que Deus fez por nós. Muitas das vezes nos sentimos cheios de razão. Aleluia. Muitas das vezes, aleluia, irmãos, andar com Deus é muitas das vezes você tem razão e você tem que perder a sua razão. Você tem que fechar a sua boca, aleluia, quando você tem razão para falar, mas você tem que se calar para deixar Deus agir em seu favor. Eu estava orando esse dia ao Senhor, falei, Senhor, eu quero que o Senhor venha me prender no seu altar.
Deus, dias de trevas, irmãos. E precisamos estar cheios da glória de Deus. Precisamos estar, aleluia, numa vida assim de renúncia, numa vida de sacrifício diante do Senhor, em uma vida de propósito diante de Deus, em uma vida de obediência, para que a glória de Deus seja permanente em nossa vida. Para que todos possam contemplar a glória de Deus e se voltar para o Senhor. Nós sabemos que o povo ali, irmãos, se voltou, aleluia, para o Senhor, porque viu a glória de Deus naquele lugar. E Deus quer usar a tua vida, Deus quer usar a tua vida. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, irmãos, que Davi, ele propôs em seu coração, em 1 Crônica, ali no capítulo 17, a Bíblia diz que Davi propôs no seu coração em erguer um templo para o Senhor. Davi era um homem que adorava a Deus, que servia ao Senhor em espírito e verdade, como eu já falei. Era um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Aleluia, ele propôs no coração dele fazer um templo, construir um templo, para que ali o povo pudesse adorar, para que a arca do Senhor pudesse estar naquele lugar. Irmãos, a Bíblia diz que, aleluia, né, Davi, ele conversando com o profeta Natan, o profeta virou para ele e falou assim: olha, vai, Davi, e faça segundo o seu coração, porque Deus, ele é contigo. O profeta olhou para Davi e falou: vai, Davi, vai lá e faz, concretiza o teu propósito, porque Deus é contigo. Mas a Bíblia diz, irmão, que quando o profeta, aleluia, chegou na sua casa, naquela madrugada, Deus falou com o servo dele. Deus falou com o profeta e falou: olha, Natan, volta lá e fala para Davi que, aleluia, ele não vai construir o templo, que não vai ser ele que vai construir o templo, mas um dos filhos dele é que vai se levantar, um daquele que vai se levantar após ele, um dos seus filhos, aleluia, que vai construir um templo. Irmãos, a Bíblia diz, louvado seja Deus, que Davi, ouvindo a voz do profeta, Davi obedeceu, aleluia, ao Senhor. A Bíblia diz, irmão, que Davi, o propósito de Davi era um propósito bom, mas não era a vontade de Deus. Era uma coisa boa que Davi queria fazer? Era uma boa preocupação? Mas não era o querer de Deus, não era a vontade de Deus que Davi viesse construir, aleluia, aquele templo. Irmãos, a importância de andarmos dentro da vontade de Deus, a importância, irmãos, de cumprirmos o propósito de Deus em nossa vida. Louvado seja Deus. Davi ali, irmãos, Davi entendeu o querer de Deus. Davi, ele não foi adiante no seu propósito. Davi ali começou a planejar, sim, começou ali, continuou seguindo o seu caminho, planejando, aleluia, os preparativos, né, aquela planta, aleluia, da construção do templo. Mas Davi obedeceu ao Senhor. Davi, ele não andou segundo o seu próprio entendimento. Davi não andou segundo o seu achismo. Mas eu acho que é bom. Eu acho que é bom, é uma coisa boa, é para Deus. Mas o importante, irmãos, é entendermos o propósito de Deus na nossa vida. Irmãos, nós só temos vitória. Aleluia, vitória completa da parte do Senhor. Quando nós andamos segundo a vontade de Deus, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós executamos, aleluia, o querer de Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi assim fez. Davi entendeu o propósito do Senhor. A Bíblia diz, irmão, que o tempo se passou. Davi teve seu filho chamado Salomão, até que foi passado, aleluia, né, determinado período da vida de Davi. Aleluia, Davi já estava para partir para o Senhor ali, né, e Davi ali, o reino foi passado para Salomão, e ali se cumpria o início do propósito de Deus. Então, bom, aleluia, vivermos o propósito de Deus na nossa vida, irmãos. Bom, aleluia, é andarmos com Deus, é termos a certeza que Deus está conosco, que Deus guerreia nossas guerras, que Deus peleja por nós. A Bíblia diz que nem só de pão nós vivemos, irmãos, mas vivemos de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, se vivemos, temos essa convicção, temos essa fé, irmão, para isso precisamos andar com Deus. Não tem como termos essa convicção se não andarmos segundo a vontade de Deus. A Bíblia diz que seja porventura andarão dois no caminho se não houver acordo. Não tem como eu andar com Deus se eu não ando em acordo com a vontade de Deus. Não tem como. Eu posso até me enganar. Eu vou pro lado de lá, Deus está falando, vem pro lado de cá, e eu estou indo achando até que estou com Deus. Mas Deus não está presente. Não vejo a glória de Deus nunca. Não vejo o cumprimento
tu não pensa as batalhas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e a palavra do Senhor, louvado seja Deus, Ele vem nos falando a respeito, aleluia, de um homem que, aleluia, andava segundo os seus próprios pensamentos. O homem que quis ofertar o Senhor. Nós sabemos que Salomão, ele ofertou o Senhor. E a Bíblia diz que quando ele ofertou o Senhor, a glória de Deus encheu aquela casa. Porque Salomão estava dentro do propósito de Deus. Salomão estava dentro da vontade de Deus. Salomão estava ali enquadrado no querer do Senhor, dentro dos propósitos do Senhor. Salomão viu a glória de Deus. O povo foi abençoado por causa da obediência, por causa do cumprimento ali do propósito do Senhor. Mas a Bíblia nos relata a respeito, aleluia, de um homem. O homem também, aleluia, que era um rei, foi levantado o rei, um homem chamado Saul. Eu estava lendo a respeito dele, ali em 1 Samuel, no capítulo 13, lá embaixo, a partir do versículo 8. A Bíblia diz, irmãos, louvado seja Deus, no versículo 10, no capítulo 10, versículo 8, a Bíblia vem dizendo que Deus usou o profeta Samuel e falou para que ele viesse descer até Gilgal e ficasse lá, esperando, porque Samuel iria chegar àquele lugar, esperasse por 7 dias. O Deus do profeta falou assim: olha, Saul, vai até Gilgal, fica lá, me espera lá durante 7 dias, eu vou chegar, eu vou ofertar um aleluia holocausto, de sacrifício ao Senhor. Deus vai abençoar e você vai vencer as guerras, você vai vencer essa guerra. Irmãos, a Bíblia nos relata que Saul, aleluia, Saul estava lá, louvado seja Deus, e passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, o povo começou ali a se espalhar, e a Bíblia diz, irmãos, que no 7º dia, aleluia, Saul se precipitou. Saul não esperou, Saul não ouviu a voz, aleluia, de Deus. Saul não atentou para o mandado do Senhor. Saul não atentou para aquilo que o profeta havia falado para ele. E a Bíblia diz que Saul ali se precipitou. Saul, vendo, aleluia, que o profeta não chegava, ele ali preparou ali o holocausto, ele ali preparou o sacrifício, aleluia, e ofertou o Senhor. E a Bíblia diz que quando ele estava ali, o profeta chegou e o repreendeu. Aleluia. Por quê? Porque ele se precipitou. A Bíblia fala, aleluia, em 1 Samuel capítulo 15. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, irmãos, que, aleluia, Samuel, aleluia, o Senhor usou Samuel para falar assim para Saul: enviou-me o Senhor um justo rei sobre o povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que naquele momento, 1 Samuel capítulo 15, Deus, ele usa o profeta Samuel, dando uma ordem para que Saul, aleluia, fosse contra Amaleque e viesse destruir, irmãos, aleluia, os amalequitas, viesse destruir todo aquele povo, não deixasse nada, nem gado, nada, acabasse, exterminasse com tudo aquilo ali. Essa foi a ordem de Deus para Saul. Deus, usando o profeta, falou: Saul, vai contra, aleluia, Amaleque, pega o seu exército e vai contra e destrói tudo, acaba com tudo, porque eu quero que assim seja. Irmãos, a Bíblia diz por quê? Olha só, irmãos, e nós muitas das vezes, Deus, ele nos ordena certas coisas e não compreendemos. Mas, irmãos, quando você não entender, aleluia, eu sempre pedi a Deus, quando eu não entender a tua vontade, me ajuda a te obedecer. Quando você não entender, irmão, que Deus está falando claramente, quando você não compreender, obedece. Mesmo assim, você obedece o Senhor, porque Deus, irmão, está acima de tudo e de todos. Deus conhece o passado, aleluia. Deus conhece o futuro, Deus conhece o presente. Deus é Deus. E a Bíblia diz, irmão, lá em Êxodo, capítulo 17, versículo 14, vem falando essa história. Por que Deus mandou agora que Saul destruir, aleluia, tanto Amaleque como tudo aquilo, aleluia, que pertencia a eles? Porque esse povo, houve um momento que o povo de Israel estava saindo ali naquela caminhada pelo Egito, e esse povo se opôs ao povo de Deus, pelejou contra o povo de Deus, e ali naquele dia, Deus usou Moisés, aleluia, dizendo que iria exterminar. Deus falou para Moisés: olha, Moisés,
Moisés, eu vou exterminar. Não pode ver isso lá em Êxodo, capítulo 14, capítulo 17, versículo 14. O Senhor lhe falou assim: olha, Moisés, eu vou exterminar a memória desse povo. Eu vou aniquilar, eu vou destruir, eu vou acabar com tudo. Eu vou acabar com esse povo que se levantou, aleluia, contra vocês no caminho. E o tempo se passou. E a promessa de Deus, a palavra de Deus agora tinha que se cumprir. E Deus, aleluia, escolheu Saul para que assim viesse executar aquela missão. Para que assim viesse fazer o cumprir, irmão. Aleluia, o mandato do Senhor, o propósito do Senhor. E a Bíblia diz, irmão, que Saul, louvado seja Deus, se levantou com o seu exército e foi, aleluia, contra os amalequitas. Mas a Bíblia diz, aleluia, o irmão pode ver aí em 1 Samuel capítulo 15, decorrer do capítulo todo. A Bíblia diz, aleluia, que Saul, irmãos, o que Saul fez? Saul chegou com o povo naquele lugar, pelejou contra aquele lugar, destruiu, aleluia, exterminou o povo. Mas Saul levou o rei. Saul trouxe consigo o rei Agag. E Saul trouxe também, aleluia, os melhores animais. Saul trouxe, louvado seja o nome do Senhor, consigo. Saul pegou aquilo, Saul destruiu tudo isso aí. Saul, segundo o seu pensamento, olha só, segundo o pensamento dele, ele olhou com os seus olhos, ele falou assim: olha, eu vou destruir tudo, mas eu vou levar o rei, e eu vou levar também esses melhores animais aqui para ofertar ao Senhor. Mas Deus havia falado para ele ir e exterminar tudo, acabar com tudo. Mas Saul não andava, não estava ali andando segundo o olhar de Deus, não estava ali guardando a ordem do Senhor. E a Bíblia diz que Saul, aleluia, Saul pegou ali vivo, trouxe o rei Agag, aleluia, o rei dos amalequitas, e trouxe, aleluia, né, os bois, os animais, os cordeiros, o melhor que havia. Aleluia, ele não destruiu, ele trouxe, aleluia. E a Bíblia diz que, aleluia, o Senhor, lá no versículo 10, o Senhor ele falou assim: então veio a palavra do Senhor Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído o rei a Saul, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ali contristou, né, e clamou ao Senhor. E a Bíblia diz, irmão, que Samuel foi ao encontro, aleluia, de Saul. E quando Samuel chegou diante de Saul, Saul ele falou assim: olha, eu tenho ouvido a voz do Senhor, eu tenho ouvido tudo aquilo que o Senhor me falou. Eu fui pelo caminho que Deus mandou, eu exterminei tudo, eu só trouxe o melhor dos gados para oferecer ao Senhor. E quando, aleluia, ali Samuel se deparou com aquela situação, Deus usou o profeta, aleluia, e falou, aleluia, e falou para Saul, aleluia, porque pois não atentaste a voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então Saul, quando Saul ouviu aquilo, Saul ainda olhou para Samuel e falou assim: pelo contrário, eu tenho ouvido a voz de Deus, eu segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, os amalequitas eu destruí totalmente, só trouxe o rei, né, e trouxe os melhores para ofertar ao Senhor. Aí foi quando Deus usou o profeta Samuel e falou assim: olha, Samuel, fala para Saul uma coisa, porventura tem tanto o Senhor prazer, aleluia, em sacrifício e não em obediência. O Senhor ele tem prazer na obediência. O Senhor não tem prazer em sacrifício. Irmão, o que Deus falou comigo, aleluia, a respeito dessa palavra. Irmão, é necessário andarmos, é como o Senhor tem falado, é necessário andarmos, aleluia, para vermos a glória de Deus na nossa vida, para vermos a glória de Deus sendo manifesta, para vermos, aleluia, Deus receber o nosso sacrifício, receber, aleluia, os nossos holocaustos. Precisamos estar dentro do propósito de Deus, para sermos cheios da glória de Deus, irmãos. Precisamos estar dentro do propósito de Deus, porque senão, irmão, não vemos a glória de Deus, não vivemos a glória de Deus, não andamos com Deus, não vivemos o manifestar de Deus. Não tem como, irmãos, louvado seja Deus. E a Bíblia diz mais adiante que Saul olhou para Samuel e falou assim: pequei, pois, e transgredi o mandamento do Senhor e as palavras do Senhor, porque eu temi o povo e não dei ouvido à voz de Deus. Irmãos, Saul,
aleluia, ao invés de Saul atentar para a voz de Deus, ao invés de Saul obedecer a voz de Deus, ao invés de Saul cumprir o propósito de Deus, para que fosse confirmado o seu ministério, Saul temeu o povo, Saul ouviu o conselho do povo, não ouviu o conselho de Deus. E Deus ele tem falado para mim e para você nessa noite. Você que Deus tem chamado para uma obra, você que Deus tem designado para uma obra, aleluia, para um determinado ministério, é necessário que você venha ouvir a voz de Deus, é necessário que você venha atentar para a vontade de Deus, porque muitas das vezes, irmão, Deus fala conosco e o homem não entende, as pessoas não entendem, mas nós precisamos obedecer a voz de Deus, porque no tempo determinado, irmão, Deus confirma todas as coisas. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que nós não devemos temer o homem, mas nós devemos temer a Deus, porque o Senhor é aquele que pode matar tanta carne como a alma, nossa alma no inferno. Nós precisamos temer a Deus, irmãos. Precisamos ouvir mais a Deus, precisamos viver mais a vontade de Deus, precisamos buscar mais a Deus, ouvir, entender os propósitos de Deus e deixar Deus cumprir o propósito dele na nossa vida e através de nós. A Bíblia diz que ali o ministério de Saul não foi confirmado. O ministério dele não foi confirmado, antes foi rejeitado. Por quê? Porque Deus, aleluia, a vontade de Deus é que viemos ouvir a sua voz. A vontade de Deus, irmão, é que viemos andar. Deus, ele não te chamou à toa. Você não está na presença do Senhor à toa. Você está aqui para uma obra. Você foi chamado para um propósito. Você foi chamado para uma obra. E Deus quer cumprir o propósito dele. Mas como ele vai cumprir se não atentarmos para a vontade dele, se não nos enquadrarmos na vontade dele? Como ele vai cumprir, como ele vai confirmar, irmão, se não, aleluia, levarmos uma vida em obediência à vontade de Deus? E a Bíblia diz que Saul deu ouvido à voz do povo. Saul não deu ouvido à voz de Deus. Deu ouvido à voz de Deus nessa noite. Aleluia, faça como Davi. Davi não ouviu, aleluia, a sua vontade, mas Davi ouviu a vontade de Deus. Deus falou para Davi: Davi, não é minha vontade que você venha construir o templo, mas é minha vontade que teu filho, aleluia, que vai vir após você, vai construir o templo. Deu ouvido à voz de Deus. Aleluia, né? Davi deu ouvido a Deus. Aleluia. Davi atentou para a voz de Deus. Salomão deu ouvido a Deus. Louvado seja Deus. Preparou ali aquela construção do templo. E naquele dia, naquele momento, Deus ali, aleluia, confirmou. A Bíblia diz que Deus, aleluia, apareceu para Salomão. Ele falou para Salomão: Salomão, eu ouvi a tua oração. Salomão, eu ouvi o teu clamor, Salomão. E eu digo para ti, Salomão, que a partir desse momento meus ouvidos vão estar atentos para este lugar. Os meus olhos estarão atentos para este lugar. As minhas mãos estão estendidas para este lugar. Irmãos, é isso que Deus quer fazer na tua vida. Deus quer confirmar na tua vida. Deus quer derramar a glória dele na tua vida. Deus quer encher a tua vida. Irmãos, nós é que somos o templo do Senhor. Nós somos o templo vivo do Senhor. O Espírito de Deus habita em nós. Lavão da candarácia. O Espírito de Deus habita em nós. O pavio, aleluia, ele pode estar até fraquinho, mas o Espírito de Deus habita em você. Aleluia! Aleluia, você é a casa de Deus. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz, irmão, que a glória de Deus encheu aquele lugar. Aqueles que estavam fora não podiam entrar dentro do templo. Irmãos, e Deus quer encher a tua vida. Sabe por quê? Porque o que está fora, Deus não quer que entre. Tem coisas que Deus não quer que entre dentro do templo, dentro da tua vida. Deus não quer que a tristeza entre no teu coração. Deus não quer, aleluia, que a glória entre no
E é por isso que a glória de Deus precisa. A glória de Deus precisa estar sobre a nossa vida, irmãos. Precisamos ser cheios da glória de Deus. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Irmão, para resistirmos nos dias maus. Para que essas coisas que saem fora não venham entrar. Aleluia, em nossas vidas. E para que o que é bom, que está dentro de nós, não venha sair também. É por isso que Deus, aleluia, Ele confirma, aleluia, a palavra dele sobre a tua vida nessa noite e sobre a minha vida. Eu creio que a glória de Deus, aleluia, eu creio na palavra da Sodarábia, que o Espírito de Deus, que é fogo, aleluia, 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 glória a Deus. Eu creio nessa noite que o pavio, aleluia, ele vai ser aceso. Eu creio que vai fumegar, porque Deus quer te levantar, porque Deus quer te usar. Eu estava recordando um tempo da nossa vida, nessa caminhada, há momentos em que com o povo, todo mundo queria fazer a obra de Deus. Depois teve um momento que todo mundo brigava por cargo dentro da casa do Senhor. E o que eu tenho observado nos dias atuais é que hoje em dia ninguém vai estar querendo nada. Ninguém vai estar querendo assumir compromisso com nada. Ninguém vai estar querendo assumir compromisso com as coisas de Deus. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Mas é por isso que Deus, nessa noite, Ele vai avivar a tua vida. Ele vai avivar a tua vida. Porque o chamado é dele. E Ele vai cumprir a obra. Ele vai cumprir o propósito. Ele vai cumprir o chamado. E nada vai impedir a obra de Deus. Nada vai impedir a vontade de Deus, porque Ele diz que ainda antes que houvesse dia eu sou. Aleluia. Louvado seja Deus. Ainda antes que houvesse dia eu sou. E aleluia, não há nada que possa fazer escapar das minhas mãos. Assim diz o Senhor. Ainda antes que houvesse dia, ainda antes que você estivesse vivendo esse dia, Ele é. E nada pode fazer escapar, aleluia, da tua vida, os projetos das mãos do Senhor. Eu gostaria que os irmãos estivessem de pé. Eu gostaria que você botasse a mão no teu coração. Eu estou fazendo uma oração. Aleluia, porque eu sei que você se liga com Deus. Porque Deus, Ele vai trabalhar na tua vida. Eu estava me lembrando como Deus fez a minha vida. A minha vida era como, aleluia, uma carta. Aleluia, como uma folha de caderno escrita. E sabe o que Deus fez, irmão? Deus rasgou aquela página da minha vida. E Deus escreveu tudo novo. Deus cumpriu o propósito dele e cumpriu na minha vida. E Deus diz nessa noite que tem pessoas aqui que têm olhado para a sua vida e não têm tido mais gosto. Mas Ele vai rasgar essa página. Ele vai rasgar e Ele vai escrever tudo novo. Amaldiçoado Deus, maravilhoso, eterno Pai. Deus, neste momento eu te louvo nessa noite. Deus, eu te agradeço, meu Senhor, pelo teu povo. Espírito Santo de Deus, continua ministrando, Senhor, em cada coração. Ó Pai querido, continua completando a tua obra, porque o Senhor é aquele que ministra, o Senhor é aquele que fala, o Senhor é aquele que convence, que converte. Eu entrego o teu povo nas tuas mãos. Continua avivando, continua, Senhor, nos despertando para buscarmos, Senhor, a tua presença. Eu entrego o teu povo nas tuas mãos. Eu entrego esse ministério em tuas mãos da igreja. Eu entrego os meus irmãos, Pai amado, continua com eles, continua abençoando o teu povo. Eu profetizo sobre eles, Senhor, as ricas bênçãos do céu, o cumprimento das promessas, a firmeza espiritual. Eu creio, Senhor, na atuação do teu Espírito Santo na vida de cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer o pastor Ronaldo que liberou a mim e meu esposo para estar aqui, e não somente nós, mas toda a nossa igreja, né, está aqui também nessa noite. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui, irmãos, porque aqui eu ouvi Deus falar que Ele parar por um tempo. Passaram-se 10 anos, mas Deus também tem feito coisas maravilhosas na minha vida, coisas tremendas. Só tenho a agradecer a Deus por tudo em nome de Jesus. Amém.
Novidade na presença do autor da nova. Fogo de Deus, 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 fo
Restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra Espírito, trazendo vida. Junta os teus